Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Estatística. E nesta videoaula nós vamos falar sobre distribuições amostrais e qual a sua importância, dentro da parte de inferência estatística. Bom, a gente sabe, que o conhecimento das distribuições amostrais vai ter como objetivo maior fazer a ponte de ligação, ou seja, o elo de ligação entre as avaliações descritivas e a construção de modelos probabilísticos, de forma que a gente possa fazer para a realização de inferências estatísticas a respeito de algum determinado fenômeno. Então, a gente tem que o objetivo é permitir que sejam retiradas conclusões sobre parâmetros da população, utilizando resultados da amostra. Aqui nesse curso, nós estamos supondo que nós estamos trabalhando com uma amostra aleatória simples. Então, no processo de amostragem, aí, a gente está usando então, uma amostra aleatória simples. A distribuição amostral de uma estatística busca obter todas as amostras possíveis de uma população e nas estimativas daquela estatística considerada. Por que isso? Porque isso vai permitir que a gente construa uma distribuição de probabilidade que é conhecida, nesse caso, por distribuição amostral do estimador. Bom, mas para a gente entender um pouco disso, a gente precisa conhecer alguns conceitos importantes aí dentro da parte de inferência estatística. Um conceito de suma importância é o conceito de estatística. Então, nós temos que uma estatística é uma característica da amostra, ou seja, uma estatística T, ele vai ser uma função de x1, x2, xn, sendo x1, x2, xn uma amostra aleatória simples que nós obtivemos de uma determinada população, na qual a gente está estudando uma certa característica lá. Como exemplos de estatísticas, temos aí uma que é muito utilizada, que é a média amostral, que por sua vez é a soma de todas as observações, somatório de igual a 1 até n de xi, dividido por n, sendo n o número de observações que a gente tem, e a variância, nesse caso a variância amostral, S2 aí, como sendo um somatório de cada observação subtraída da sua média amostral, esse resultado ao quadrado, dividido por n menos 1. Bom, mas aí outro conceito também muito importante é o parâmetro. Então, a gente pode dizer que um parâmetro é uma medida que a gente utiliza para descrever uma característica da população. Por exemplo, é muito comum a gente utilizar o μ e o σ2, ou sigma ao quadrado, que são os parâmetros populacionais que vão denotar o μ, a média, e o σ2, a variância para uma determinada população. Bom, assim, podemos dizer então que as distribuições amostrais são importantes porque elas vão fornecer uma grande simplificação usada dentro da parte de inferência estatística. Esse esquema aqui é muito interessante, é muito importante, por quê? Porque basicamente nós temos aqui uma população, nessa população a gente quer conhecer ou quer estudar uma determinada característica inerente a essa população que a gente tem interesse, mas devido ao fato dessa população ser extremamente grande, ou esse processo de obtenção de todos os elementos da população ser extremamente caro, ou às vezes até impossível de ser feito, nós fazemos um processo chamado de amostragem, que por sua vez é obter a amostra, a obtenção dos nossos dados aí. E aí, claro, nesses dados a gente pode trabalhar e fazer a análise exploratória dos dados, conforme a gente já viu, que é a parte da estatística descritiva, A gente faz estatística descritiva dos elementos da amostra. Lembrando, por trás a gente tem aí também a teoria da probabilidade, e como esse elo aí que faz essa ponte, nós temos as distribuições amostrais, E basicamente a sua importância é o quê? É nós, com base no inferir resultados, extrapolar os resultados, as conclusões que nós obtivemos de uma amostra para a população. E as distribuições que a gente tem, que a gente vai estudar aqui, é a distribuição amostral da média e a distribuição amostral da proporção. Primeiramente, a distribuição amostral da média. A gente tem que a distribuição das médias amostrais representa a população de todas as possíveis médias oriundas de uma amostra de tamanho n da variável aleatória. Basicamente, a gente pode pensar o seguinte, estudando a média, μ, sendo μ o parâmetro populacional para denotar a média,
e essa população tendo um tamanho N, né, um N maiúsculo aqui, então a gente convenciona considerar N maiúsculo para denotar o tamanho da população, e um N minúsculo para denotar o tamanho da amostra. Então, nessa população, a gente tem interesse em estimar, em conhecer esse μ aqui. Com base nisso, nós podemos utilizar processo de amostragem, né? Podemos extrair várias amostras de tamanho N, né, dessa população. E essas amostras aí de tamanho N, a gente calcula a média para elas, né? Um x barra 1, um x barra 2, um x barra 3 e assim por diante. Então, na verdade, aqui, nós calculamos, né, várias médias amostrais para cada uma dessas amostras que nós retiramos de uma determinada população que a gente tem interesse em estudar. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso agora estudar como se distribui, né, a média amostral. Né? Então, eu quero saber como é a distribuição amostral da média. Bom, basicamente, a gente sabe o seguinte, que a distribuição amostral da média, né, aí, o x barra, né, de uma população normal, cuja a média, aí, no caso, a gente considera como sendo μ e a variância sigma 2, obtidas aí a partir de amostras de tamanho n, né? Nesse caso, a gente vai estar considerando no primeiro momento a população normal, né, ou aproximadamente normal, com média μ de x barra, né, igual a μ, e a variância sigma 2x barra igual a sigma 2 sobre n. Ou seja, se a gente tem uma distribuição normal, né? E nessa distribuição normal, você extrai várias amostras dessa distribuição normal, sendo que cada amostra aí, eu vou lá e calculo, né, o valor da média amostral, eu vou saber o seguinte, que a minha média amostral, a distribuição da minha média amostral, também vai ter distribuição normal, vai se distribuir normalmente, cuja a média agora dela vai coincidir com a média populacional, que é μ. Já a sua variância, né, vai agora ser sigma 2 sobre n. Daí agora, claro, acontece que muitas vezes a gente não tem só distribuição normal, a gente pode ter, às vezes, qualquer tipo de distribuição. Então, por conta disso, a gente tem um resultado muito importante, que é o chamado teorema do limite central. E o que fala esse teorema do limite central aí? Basicamente, a gente tem o seguinte, vamos considerar uma amostra aleatória, né, de variáveis aí que sejam independentes e identicamente distribuídas, com uma distribuição de probabilidade qualquer. Eu não conheço qual é essa distribuição de probabilidade. Mas a média, aí a gente vai considerar que seja μ, é o μ, e a variância sigma 2. Então, nós vamos ter o seguinte, que o x barra, que por sua vez é calculado, conforme a gente já viu, né, como sendo uma soma de todas as observações dividido por n, também vai ter distribuição aproximadamente normal, cuja a sua média, né, vai ser ou vai coincidir com a média da população μ, e a variância, aí nesse caso, sigma 2 de x barra, vai ser também sigma 2 sobre n. Né? Isso aí para amostragem com ou sem reposição de uma população infinita, né? Ou para amostragem com reposição de uma população finita. Bom, mas por que é importante, então, esse teorema? Porque esse teorema vai me garantir o seguinte, né? Conforme aí na ilustração desses gráficos, nós temos uma população que eu desconheço, né? Qual é a distribuição dessa população. E aí, se eu extrair várias amostras de tamanho n dessa minha população, percebam que a partir do momento que o n ele vai se tornando cada vez maior, né, aumentando aqui n2, n5, n25 e assim por diante, a partir do momento que esse n vai se tornando cada vez maior, a minha distribuição amostral vai tender a ter uma distribuição normal, vai se aproximar de uma distribuição normal. E a média dessa distribuição vai ser o μ, que é a média populacional, e a variância vai ser sigma 2 sobre n, sendo sigma 2 a variância populacional e n o tamanho da amostra que eu estou trabalhando. É claro que quanto maior for o tamanho de n, né, melhor vai ser essa aplicação aí, ou seja, melhor vai representar uma distribuição normal, mais vai se aproximar de uma distribuição normal. Assim, nós podemos então utilizar o resultado do teorema do limite central para dizer o quê?
que o x barra menos o mi sobre o sigma, né? No caso aí o sigma de x barra, isso aí vai ser o quê? Vai ser o x barra menos o mi sobre sigma que divide a raiz quadrada de n. Ou seja, utilizando a distribuição normal padrão, né, eu posso então pegar o valor do x barra, subtrair da sua média e dividir pelo seu desvio padrão. Daí então eu vou ter que isso vai ser a distribuição normal padrão. Né? É aproximadamente normal, com média 0, né? E nesse caso a variância 1. Então a gente tem o seguinte, que a distribuição de z converge para a normal à medida que o n tende para o infinito. Bom, mas isso aí então um pouco da teoria, vamos ver como é que funciona isso na prática, né? Vamos ver um exemplo aqui para tentar ilustrar um pouco essa situação. Então vamos supor, né, suponha que a gente saiba que para uma grande população de pessoas, né, uma determinada população qualquer, o comprimento craniano seja distribuído de forma aproximadamente normal, cuja média aqui seja igual a 185,6 milímetros, né, e desvio padrão igual a 12,7 milímetros. Né? Então, isso são características, informações passadas para nós da população e está dizendo que essa população é normal. Né? Se ela não fosse normal, eu poderia utilizar o resultado do teorema do limite central lá para tentar resolver essa questão. Né? Mas, de qualquer maneira, nós temos aí a média 185,6, né, e o desvio padrão igual a 12,7. Tem que tomar cuidado aqui que foi dado o valor do desvio padrão. Muitos problemas é fornecido o valor da variância. E aí o que a gente tem que fazer? Quando a gente vai trabalhar, nós no primeiro momento temos que extrair a raiz quadrada dessa variância para nós encontrarmos o desvio padrão. Bom, mas a grande questão é a seguinte, né? A pergunta que se faz é a seguinte: qual a probabilidade de que uma amostra aleatória de n igual a 10, ou seja, tamanho 10, né, de 10 pessoas da população, tenha comprimento craniano médio acima de 190 milímetros? Bom, assim como qualquer problema aí da estatística, né, sempre aconselhava a gente escrever os dados do problema, ou seja, o que a gente quer calcular, né, e quais são as informações que a gente tem ao respeito desse nosso problema. Perceba então que nesse caso a gente quer calcular uma probabilidade, né? Ou seja, eu quero saber qual é a probabilidade de eu extrair então uma amostra de tamanho 10 lá dentro dessa população e esse valor do x barra ser maior do que 190 milímetros, ou seja, isso vai acontecer com qual probabilidade? Né? Bom, então basicamente percebam aí que a gente quer então calcular essa probabilidade. Eu sei o meu valor do n, o tamanho do n é o tamanho da amostra que eu estou trabalhando. Foi dada a informação para nós do valor do mi, né? O mi é o valor da média populacional, que nesse caso é 185,6, e o sigma, né, é o valor da do desvio padrão aí populacional. Bom, então como é que eu posso resolver isso? Vamos usar então o resultado que eu acabei de falar para vocês, que é da padronização, a gente utilizar normal padrão para a gente resolver esse problema. Por quê? Eu vou sair de uma integral relativamente complicada de ser calculada, né, uma integral aí, né, que é a probabilidade do x bar ser maior do que 180, para algo que é relativamente simples e que já está calculado para nós por meio de uma tabela da normal padrão. Bom, então eu sei que a probabilidade do x barra ser maior do que 190, o que eu posso fazer? Eu vou escrever o seguinte, eu vou pegar aqui x barra, eu vou subtrair mi em ambos os lados aí dessa desigualdade, ou seja, isso aí vai ficar x barra menos o mi, 190 menos o mi. Perceba que se eu subtrair o mi em ambos os lados, o resultado final aí não vai ser alterado. Bom, agora, se eu fiz a subtração, agora eu quero fazer a divisão, fazer um quociente, né? Eu vou dividir agora isso aí por sigma sobre raiz quadrada de n. Então, dividindo também ambos os lados por sigma sobre raiz quadrada de n, né, o meu resultado final também é
Z, né, que é a variável aleatória normal padrão, que a gente já está acostumado a trabalhar. Então, Z, né? E aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores que eu já conheço, né, nessa fórmula aí, ou seja, 190 menos o mi eu sei que vale 185,6, dividido por o sigma lá. O sigma, nesse caso, ele vale 12,7, que já foi dada essa informação para mim, dividido pela raiz quadrada de 10. Então, o tamanho da amostra que foi passada aí para nós vale. Portanto, o que acontece? A minha probabilidade agora ficou a probabilidade do Z ser maior do que 1,09. Gente, percebam aqui o seguinte, né? Que eu saí de uma probabilidade que antes eu não sei calcular, né? Que é a probabilidade do x barra ser maior do que 190, eu não sei calcular essa probabilidade, é relativamente complexa da gente fazer essa conta aqui. E eu saio então dessa probabilidade, né? Para chegar, né, num resultado em que eu consigo, o que eu sei resolver, né? Que nesse caso, ou seja, eu posso dizer que a probabilidade do x barra ser maior do que 190 é igual à probabilidade do Z ser maior do que 1,09. Portanto, isso aí agora tornou-se só um probleminha de nós encontrarmos esse valor da probabilidade utilizando utilizando a tabela da normal padrão, a tabela Z. Só para a gente recapitular, né, aqui a gente tem então a curva da distribuição normal padrão, né, variando de menos 4 até 4. Essa linha central aqui dividindo a distribuição ao meio, né, em duas partes iguais, onde eu tenho 0,5 à esquerda aqui, de 0, né, e 0,5 à direita aqui. Portanto, se eu somo essas duas aqui, eu tenho então que a área sobre toda essa curva aqui vale 1, ou 100%, se a gente quiser considerar em porcentagem. Bom, mas eu utilizo esse resultado por quê? Porque, veja bem, na verdade, eu quero encontrar a probabilidade de que o valor do x barra seja maior do que 190, que, por sua vez, a gente viu que é a mesma coisa de nós encontrarmos a probabilidade de Z ser maior do que 1,09. E ser maior que 1,09, eu tenho 1,09 mais ou menos aqui, né? Ou seja, é toda essa área que está achurada aqui em azul. Portanto, né, eu preciso então saber quanto vale essa área que está achurada aqui em azul. Como é que eu faço isso? Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso ir lá na minha tabela da normal padrão, encontrar quanto vale essa área aqui, né? Como que eu sei quanto vale essa área? Bom, eu sei que quando Z é maior do que 0 e menor do que 1,09, se eu olho na tabela da normal padrão Z sendo 1,09, significa que eu estou encontrando o valor desta área aqui. E aí, se eu encontro o valor desta área aqui, fica fácil de nós encontrarmos o valor desta outra área aqui por diferença. Ou seja, eu sei que a área sobre toda essa parte da curva aqui vale 0,5. Portanto, por diferença, eu pego então depois o resultado aqui desta outra área, né? Bom, como é que a gente olha na tabela da normal padrão? A gente já viu, né? Basicamente, eu olho então lá no Z, eu tenho então a parte lá da... Eu sigo aqui na vertical até eu achar o 1, né? 1,0 aqui. E agora na horizontal, achar o valor 9 aqui logo acima, né? Por quê? Porque é 1,09, né? Portanto, a gente verifica que esse valor ele vale 0,3621. Logo, eu posso dizer que a probabilidade do Z ser maior do que 1,09 é a mesma coisa que 0,5 menos 0,3621, que por sua vez dá 0,1379. Ou, se a gente quiser dizer, 13,79%. Portanto, a probabilidade do x barra, né, da gente encontrar um valor de x barra que seja maior do que 190 milímetros, nada mais é do que 13,79%. Bom, pessoal, então esse é o caso da distribuição amostral da média. Agora a gente vai seguir aqui e vamos falar da distribuição amostral da proporção. Bom, lembrando, né, que a proporção amostral também é um
é um elemento muito importante, né, que a gente quer conhecer dentro de uma população. Muitas vezes a gente tem interesse em conhecer proporções populacionais. A exemplo disso, né, eu quero saber qual é a proporção de indivíduos que são alfabetizados em uma determinada população. Daí você tem toda a população, você vai verificar a pessoa ela é alfabetizada ou não é. Então a gente tem uma variável de natureza dicotômica, né? Na verdade a gente vai trabalhar aí, né, com uma variável aleatória discreta binomial, né, para a gente modelar toda essa população na questão da proporção. Por quê? Porque nós vamos ter N realizações aí de um processo de Bernoulli, que nada mais é do que a gente verificar se a pessoa se ela é alfabetizada, por exemplo, ou não, se ela não é alfabetizada, né? Então, na verdade, essa questão de proporção é um elemento muito importante dentro de uma população, né? E aí a gente pode, então, trabalhar, claro, que na prática, muitas vezes vai ser quase impossível de nós conhecermos o valor real da proporção populacional. Então, por conta disso, a gente trabalha com o valor aí, uma estimação, né, da proporção populacional. Então, eu posso dizer o seguinte, que a proporção amostral, né, nesse caso, é o estimador pontual da proporção populacional P. Então, a gente vai considerar como sendo proporção populacional, vamos denotar por P, e a proporção aqui amostral, né, onde o X aqui denota o número de indivíduos, objetos, coisas, né, que tem determinada característica, sobre o total lá da minha amostra. Então, a gente considera um P aqui com um acento circunflexo, né? Então, esse P circunflexo aqui é o valor do X, né, dividido por N. Daí, então, a gente tem a proporção amostral. Mas aí também eu quero saber, né? A proporção amostral também ela vai ser uma variável aleatória. E sua distribuição de probabilidade, nós vamos chamar essa distribuição de probabilidade dela como sendo distribuição amostral de P circunflexo, né? O P chapéu aí, tá? Bom, a distribuição amostral de P circunflexo, né, é a distribuição de probabilidade de todos os valores possíveis, né, da proporção amostral P chapéu. Então a gente sabe basicamente o seguinte, a gente tem que a média aí de P chapéu, né, vai ser ou vai coincidir com a verdadeira proporção populacional, né? Então, por exemplo, se você tem lá uma população e dessa população você extrai várias amostras, né? E aí para cada amostra você calcula o valor da proporção amostral lá, a distribuição dessa proporção amostral, né? Nós vamos ter então que o valor do P chapéu, ou seja, a média aí de P chapéu, vai coincidir com a verdadeira proporção populacional, que é o P. A variância aí de P chapéu, agora por sua vez, ela vai ser dada por σ2 de P chapéu, que nada mais é do que P que multiplica 1 menos P sobre N, né? Onde esse P é a proporção populacional e o N, nesse caso nosso aí, vai ser o tamanho da amostra. É claro que aí, por sua vez, o desvio padrão é a raiz quadrada aí da variância. Então, na prática, né, a gente trabalha, utilizando o resultado que a gente já viu lá do teorema do limite central, se esse N aí, né, for relativamente grande, né, for um N que vai sendo cada vez maior, né, nós podemos utilizar o fato que a gente já conhece lá da distribuição normal. Ou seja, se o N for grande, né, e a gente vê aqui o produto, né, de N vezes P for maior ou igual a 5, e que N vezes 1 menos P for também maior ou igual a 5, então a gente sabe, né, que a distribuição de P chapéu vai ser aproximadamente normal, isto é, o P chapéu, essa notação aqui, um tio com um ponto em cima, significa que ele tem distribuição aproximadamente normal, o N aqui de normal, cuja média vai ser P, e a variância vai ser P, 1 menos P sobre N. Bom, isso aqui é importante porque a gente utiliza esse resultado aqui para a gente fazer cálculos lá ao respeito, né, da distribuição amostral, cálculo de probabilidade lá, envolvendo a distribuição amostral da proporção. Então vamos ver um exemplo aí para a gente entender melhor como que funciona a distribuição amostral da proporção. Então vamos supor que se saiba que em certa população humana, uma proporção de pessoas
uma proporção de pessoas igual a P, né? Esse P aqui, gente, é a proporção populacional, que é 0,08 ou 8%, né? Seja cega para cores. Daí, né, se fizermos uma amostragem aleatória de 150 indivíduos dessa população, a pergunta é qual a probabilidade de que a proporção de pessoas dessa amostra que seja cega para cores seja menor do que 0,15, né? Ou 15%. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Né? Eu tenho uma população que eu já conheço, eu já sei qual é a proporção populacional da característica de interesse, que nesse caso é ser cega para cores, ou seja, a pessoa só existe duas possibilidades, ou ela é cega para cores ou ela não é. E daí, então, se a gente fizer uma amostra lá, obter uma amostra lá, aleatória, dessa população de 150 indivíduos, a pergunta que se faz é qual vai ser a probabilidade de que a proporção desses indivíduos, a gente saber que a proporção amostral, nesse caso, seja menor do que 0,15. Então, na verdade, a probabilidade que eu quero é a probabilidade, né, que o P-chapéu seja menor do que 0,15. Então, vou lá e escrevo, essa é a probabilidade que eu quero encontrar. Certo? Então, a probabilidade do P-chapéu ser menor do que 0,15. Agora, o que a gente faz? Vamos escrever quais são as informações, né, os dados que a gente tem do nosso problema. Nesse caso, a gente tem que o nosso N ele vale 150, é o tamanho da minha amostra, e o meu valor de P, nesse caso, é 0,08. Ok, então eu tenho esse resultado aí, tá certo? Agora, então, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz no exemplo anterior, né? Eu vou transformar essa probabilidade aqui para algo que é uma coisa relativamente complexa de ser feita, né? Para algo que seja relativamente simples, né? Da gente saber. Como que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o P-chapéu aqui menos P, né? Nesse caso, eu vou subtrair aqui de P em ambos os lados dessa desigualdade aqui, P-chapéu menos P menor do que 0,15 menos o valor de P. Agora, o que eu faço? Lembrando da normal padrão, a gente pega x, subtrai da média, né, e divide pelo seu desvio padrão. Então, nesse caso, agora falta dividir pelo desvio padrão. Então, a gente sabe, né, que o valor do desvio padrão é quem? É a raiz quadrada de P, 1 menos P sobre N. Portanto, eu divido agora esse lado da desigualdade por essa quantidade aqui. A mesma coisa eu faço do outro lado. Quando a gente faz isso, o resultado final não vai se alterar. Logo, né, agora o que eu vou fazer? Eu sei que esse resultado aqui, devido ao teorema lá do limite central, né, a gente já sabe que esse resultado aqui nada mais é do que Z, né? E esse resultado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou agora substituir os valores, né, que eu já tenho do meu problema, para a gente encontrar o valor dessa quantidade aqui. Ou seja, isso aqui tudo é Z, né? Z é menor do que 0,15, a gente já tem menos o P. Nesse caso, o P é proporção populacional. Então, é menos 0,08. Né? Esse resultado dividido pela raiz quadrada de 0,08, né, que é o P, 1 menos P, né, 1 menos 0,08. Faço essa conta aqui, divido por 150, e ao final extraio a raiz quadrada disso. Portanto, fazendo esse resultado dividido por esse, nós encontramos o valor de 3,16. Logo, essa probabilidade aqui, probabilidade do P-chapéu ser menor que 0,15, eu substituo essa probabilidade por essa probabilidade aqui, que é bem fácil da gente encontrar, que é a probabilidade do Z ser menor do que 3,16. Bom, olhando lá na nossa tabela da normal padrão, o 3,16 está logo aqui. Esse valor aqui a gente tem uma área muito, muito pequena, né? Acima de 3,16. Né? Logo, o que eu tenho que fazer? Eu sei que essa área aqui já vale 0,5, eu preciso saber quanto que vale essa área aqui, porque eu vou somar essa área com essa área aqui, e eu vou encontrar, então, a probabilidade do Z ser menor do que 3,16. Ou seja, olhando lá na tabela da normal padrão, a gente acha que para 3,16 o valor de Z
valor da probabilidade, né, com Z de 3 e 16, vale 0,4992. Portanto, a gente tem uma soma de duas áreas, né? A área esquerda mais a área direita. Somando essas duas áreas, a gente encontra o valor de 0,9992. Ou, se a gente preferir, 99,92%. Portanto, perceba que a gente tem quase uma probabilidade aí sendo 100% de chance, né? Quase certeza absoluta de que de fato isso aí vai acontecer, né? De nós encontrarmos então o valor do P-chapéu ser menor do que 0,15. Bom, pessoal, é isso aí a nossa videoaula. Nos vemos em próximas videoaulas aí. Até logo.